Olá, queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee desta quinta-feira. Lembrando que hoje é dia de Passos de Fé e a gente tem culto presencial, hein, gente? Tá bom? Então nós estamos com nossos cultos normais, estamos planejando ainda a nossa obra. Por enquanto os cultos permanecem normalmente. Hoje, 19 horas, tem Passos de Fé e você é nosso convidado para estar lá. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Nós estamos falando acerca do princípio, da origem de todas as coisas. Até aqui falamos da parte boa, mas há uma parte que também precisa ser falada e hoje nós vamos falar sobre a origem do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Aqui está a origem do pecado. Como nós vimos, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi colocado no jardim para governar, para fazer a vontade de Deus. E Deus dá instruções para Adão e Eva no jardim. E o que eles precisavam fazer? Apenas seguir as instruções. Eles não precisavam criar nada, tudo já estava criado. Eles não precisavam pesquisar nada sobre o que poderiam ou não poderiam comer. Deus deu todas as instruções que eles precisavam para que eles pudessem viver tudo o que Deus tinha para eles no jardim. Mas a Bíblia diz que a serpente chega para a mulher e faz uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela tem todas as instruções que eu e você precisamos para a gente viver uma vida bem-sucedida. A Bíblia nos orienta sobre casamento, sobre paternidade, sobre vida profissional, sobre vida ministerial, sobre vida emocional, sobre vida financeira. Nós já temos, da parte de Deus, todas as instruções que nós precisamos para que a gente possa ser bem-sucedido naquilo que a gente faz. Agora, qual o problema? O problema é que a gente está dando ouvido a outras vozes. E quando você dá ouvido a outras vozes, você acaba caindo. E o que é a queda? Nada mais é do que a quebra de um princípio. A quebra de uma instrução que Deus nos deu. Toda vez que você contraria a vontade de Deus estabelecida na palavra, você quebra um princípio. E sempre que você quebrar princípio, vai ter consequências. Sabe o que eu acho interessante? É que o diabo ele nunca aparece com a aparência do diabo. Ele nunca aparece deixando claro qual é a sua intenção. Perceba no texto que a serpente pergunta para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Ele começa a botar dúvida no coração de Eva. Sabe, quando começa a vir aquelas perguntas, será se é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que é assim mesmo que as coisas têm que ser? É a partir daí, a partir dos questionamentos, a partir da dúvida, que começa a questionar a verdade. E a partir desse questionamento, o inimigo consegue convencê-la acerca de que aquilo que Deus havia falado não iria acontecer. O que o diabo diz? Diz: não, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Ao invés de vocês morrerem, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ter o discernimento do bem e do mal. E aí eles então caem na cilada do inimigo e comem da árvore. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo sempre vai tentar te convencer a fazer o contrário daquilo que a Bíblia diz. Gente, é tão simples você saber se algo vem de Deus ou não. É só você saber se está na palavra ou não. Se está na palavra, mesmo que você não entenda, obedeça. Se está na palavra, por mais que não faça sentido, siga. Porque se você quebrar princípio, você será quebrado pelo princípio.
E a gente vê que Adão e Eva, por terem desobedecido, eles foram expulsos do jardim e ali acontece a queda. E a gente precisa entender e ler a Bíblia à luz da queda. Por quê, pastor? Porque se a gente não entender o episódio da queda, a gente não vai entender as consequências que a gente sofre até hoje. Você vai acabar transferindo para Deus uma responsabilidade de consequências que não tem nada a ver com Deus. Lembra que nós falamos ontem que Deus criou a mim e a você a imagem e semelhança dele? Hoje nós sofremos consequências que são frutos do pecado de Adão e Eva, né, e que serão eliminados quando nós herdarmos a vida eterna, quando Jesus voltar, quando ele nos chamar novamente para a glória. Então, ele coloca uma dúvida no coração de Eva, consequentemente ele convence ela a dizer, a fazer exatamente o contrário do que Deus havia dito para eles. Então, tudo aquilo que Deus te orientar, tudo aquilo que você receber de orientação da parte de Deus, seja através da palavra, seja através de uma pregação, seja através de um louvor, seja através de uma experiência com o Espírito Santo, seja através da orientação da tua liderança, tudo aquilo que vem com base na palavra, sabe, não duvida, coloca em prática, porque a queda nada mais é do que quando nós fazemos uma escolha errada. Eva, ela tinha uma escolha, e sabe o que eu acho interessante? É que Deus não proibiu tudo. Preste atenção que o que Deus tinha limitado eles a não comerem era muito menor do que o que Deus tinha disponível para eles. E aqui a gente tem uma revelação, uma verdade muito profunda. Aquilo que Deus tem para você sempre será infinitamente maior do que o diabo tem para você. O que o diabo tinha para oferecer? A árvore que estava no meio do jardim, só uma. E o que Deus tinha disponibilizado para Adão e Eva? Todas as outras coisas. E às vezes as pessoas abrem mão de tudo aquilo que Deus tem para eles por causa de uma única coisa que Deus pede para eles não fazerem. A desobediência nunca vai compensar. Você nunca vai ganhar desobedecendo a Deus e você nunca vai perder por obedecer a Deus. Então perceba que o que Deus tinha disponibilizado para eles era infinitamente maior do que aquilo que o diabo disponibiliza para eles. Então, que você possa deixar Deus conduzir a sua vida através da instrução bíblica, através da orientação bíblica, através da palavra. Tudo que Deus orienta a mim e a você a fazermos é pensando no nosso bem. E tudo que Deus vai orientar na Bíblia a eu e você não fazermos também é pensando no nosso bem. Nunca vai ter uma orientação de Deus, seja para fazer ou deixar de fazer, que não seja pensando em nós. Porque quando eu e você decidimos obedecer, decidimos seguir a instrução de Deus, o primeiro e o maior beneficiado somos nós. Deus não muda nada para Deus, eu ou você obedecermos ou não, mas muda para nós, os resultados que nós vamos colher. Adão e Eva poderiam, e os descendentes que viriam após ele, poderíamos hoje sermos sustentados por Deus em tudo, sem precisar trabalhar, só desfrutar da criação. A Bíblia diz que o trabalho, embora seja bênção na nossa vida, nessa geração, mas ele é fruto do pecado. O homem não era para ter discernimento do bem e do mal. Adão e Eva viviam nus e eles não sabiam que estavam nus. Eles só perceberam isso quando eles desobedeceram a Deus. Então, até hoje, nós ainda temos consequências da queda, mas a boa notícia é que para aqueles que estão em Cristo, há não somente uma restauração de vida hoje, como há também uma promessa de vida eterna. Mas nós precisamos entender a origem da queda. Por quê? Porque muitas coisas, muitas consequências que nós sofremos hoje são consequências da queda e não da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de maneira perfeita, e aí então veio o pecado, que nos afasta de Deus, mancha a criação, exatamente pela desobediência. E todas as vezes que você desobedecer, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz, que foi feito exatamente para restaurar
a minha e a sua comunhão e intimidade com Deus. Então, que nós possamos ter sabedoria e discernimento para entender que o pecado não é algo bom que Deus proíbe. O pecado sempre vai ser algo que, quando praticado, vai trazer consequências para a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está nos acompanhando nessa manhã e que o teu Espírito possa falar profundamente ao coração dela acerca da importância de obedecermos a tua voz. Pai, que o Senhor possa nos tornar surdos para a voz do inimigo, que possamos não cair nas ciladas, nas armadilhas do diabo, ó Deus, que tentam nos confundir, que tenta nos fazer duvidar da tua palavra. Pai, que tenhamos a tua palavra como verdade, como única verdade na nossa vida, que mesmo nos momentos que não entendamos e não compreendamos, nós possamos crer e obedecer, pois sabemos que o Senhor tem para nós sempre será infinitamente maior do que aquilo que o inimigo tem para nos oferecer. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Gente, não esqueça, hoje é dia de passo de fé, não esquece de dar o like, curtir a nossa reflexão e também encaminha o link dessa reflexão para o maior número de pessoas possível e a gente se encontra amanhã, na sexta-feira, no nosso Vida Coffee. Até mais.